Bom, primeiro, Luísa, muito obrigado por estar aqui. A nossa convidada de hoje é uma profissional que eu aprendi a admirar e num processo que a gente pegou meio corrido, que foi lá atrás, Copa das Confederações e Copa do Mundo. Naquele momento, eu conheci uma profissional que era fora de série, focada, querendo fazer o seu melhor, com uma preocupação com os detalhes. E a gente olha para trás agora e vê quase 11 anos e vê que a primeira impressão que eu tive foi certeira, porque além dela transformar na profissional que ela é hoje, tem um histórico gigante na área dos grandes eventos, Olimpíada, Copa do Mundo, e sempre com um olhar humano, que é isso que me encantou muito nela. Ela sempre fazia os projetos, mas sempre com essa preocupação dos detalhes e o lado humano, e o lado da sustentabilidade. E por isso, quando a gente pensou no curso, ela não podia estar de fora desde o primeiro momento, né? E ela tem, hoje, a oportunidade de dividir um pouquinho para a gente esse olhar dela e como ela atua isso com os grandes eventos. Então, Luísa, seja muito bem-vindo, a palavra é sua, e muito obrigado mais uma vez. Obrigada, Ricardo, pela introdução. Quem não me conhece, o Ricardo já falou um pouquinho sobre mim. Eu sou a Luísa Rosa e ao longo da minha carreira eu sou arquiteta, eu me especializei na área de arquitetura esportiva especificamente. E eu tive a oportunidade ao longo da minha carreira, comecei a trabalhar com o Ricardo na Copa de 2014, mas depois disso eu acabei fazendo outros grandes eventos esportivos, como as Olimpíadas do Rio, que ele acabou de falar, a Arena de Vôlei de Praia das Olimpíadas do Rio. Eu trabalhei em duas Copas do Mundo, tanto na do Brasil, que foi onde eu conheci o Ricardo, como na do Catar, para a FIFA. E eu estava trabalhando, eu acabei, né, de retornar ao Brasil nos Jogos Olímpicos de Los Angeles também. E sobre esse curso, para falar um pouco dessa parte de sustentabilidade ambiental e linkado um pouco à infraestrutura, que é a minha área de especialização e de carreira, justamente é para falar um pouco sobre a gente falar da sustentabilidade no esporte. Que muita gente, na verdade, pensa que a sustentabilidade em termos de infraestrutura ou dentro desse tipo de coisa, quando a gente vai olhar para o lado de arenas e estádios, ela é apenas sobre reciclagem, energia solar ou a renovação das estruturas e tudo mais. Porém, na verdade, a sustentabilidade, hoje em dia, a gente já entendeu que é muito mais do que isso. E ela é sobre pensar as estruturas esportivas e os eventos, não só dentro do campo ou como essa parte de infraestrutura, mas além, para ter menos impacto na nossa sociedade, no nosso planeta, e com mais valor. Então, eu acredito que a sustentabilidade é pensar não só no agora, mas também pensar no amanhã. E para isso entra essa parte da estrutura, que é um pilar que a gente pode dizer que é a sustentabilidade ambiental, que seria o uso consciente dos recursos naturais. Mas ela é um ciclo unindo o ambiental, o social e o econômico. Esses três pilares juntos, a gente, dentro da infraestrutura, vai poder pensar no futuro do esporte como algo para preservar os recursos naturais, então, como as nossas arenas, estádios, centros de treinamento ou as áreas que a gente pratica o esporte podem ser utilizar melhor, né, água, energia e resíduos, mas a gente também tem que pensar na parte social, que é a de acessibilidade, de inclusão, o legado que a gente está deixando para a comunidade, e como isso vai poder auxiliar o desenvolvimento do esporte no nosso país. E a parte econômica, principalmente, é a questão que toda infraestrutura tem um custo muito elevado para se construir, normalmente, então, né, um prédio, uma quadra, uma piscina, mas ela também tem um custo de manutenção e de viabilidade financeira ao longo dos anos, e isso também faz parte da sustentabilidade. Não é só entregar uma infraestrutura que funcione com todos esses recursos, mas é uma infraestrutura que se tenha um legado e que a longo prazo ela tenha como se manter, ela tenha uma manutenção, ela tenha um uso, seja para a comunidade ou estádio onde está inserido. E a gente vai falando um pouco mais para frente sobre isso, que atualmente todos os Jogos Olímpicos, e quando a gente fala em Copa do Mundo, esse olhar se transformou. Contando um pouquinho de história rapidamente, nas Olimpíadas de Barcelona, quando a gente teve uma mudança de mentalidade, onde se renovaram a cidade inteira para construir arenas para as Olimpíadas e renovaram a cidade.
E essa foi uma mentalidade que aconteceu novamente depois em outras Olimpíadas, como Atlanta, cresceu muito nas Olimpíadas da Grécia, de Pequim, Sydney, ela foi evoluindo para isso. Mas quando começamos a da Grécia de Atenas, o Comitê Olímpico Internacional e a comunidade esportiva começou a ver que a gente teve muitas arenas que ficaram sem o olhar social e esse olhar de longo prazo do impacto do amanhã. Então, podemos dizer que pensou por anos sobre o show atual, né, ou aqueles 15 dias dos Jogos Olímpicos que fossem, né, para esse lado das arenas, mas o impacto do amanhã sobre isso não foi tão pensado, então isso é um pouco do que a gente vai falar hoje, que é o novo olhar que tem da atualidade, da modernidade, que não é só sobre a oportunidade de realizar os jogos, mas é sobre também o que fazer depois com tudo que os jogos necessitam, que no dia a dia não é uma infraestrutura que é necessária para uma comunidade, para uma cidade, porque, como a gente sabe, os Jogos Olímpicos, por exemplo, acontecem a cada 4 anos, a Copa do Mundo também, e a quantidade de público e de áreas, instalações que a gente utiliza para esse tipo de mega evento não é a mesma que uma cidade necessita. Agora, nesse slide, a gente vai falar um pouco sobre o histórico do Brasil, dos mega eventos que a gente realizou, e eu também já falei um pouco sobre a mentalidade que se criou a partir das Olimpíadas de Barcelona, referente à parte de infraestrutura, e que ainda o tema sustentabilidade não era um tema que estava em pauta e era muito bem olhado e entendido pelo planejamento desses mega eventos. Então, a gente pode dizer que o ciclo que temos no Brasil do passado de mega eventos seria o PAN de 2007, a Copa do Mundo de 2014 e depois a Rio 2016. Esse olhar para esses 3 eventos do passado, eu vou falar um pouquinho dos nossos erros, do que foi prometido, o que foi feito, e também o olhar que agora nós estamos olhando para frente, para a realização, quem sabe, dos novos Jogos Pan-Americanos que a gente está candidato e a gente ainda não ganhou, e também da Copa do Mundo FIFA feminina, que vai ser realizada em 2027 no Brasil. A partir desses 3 eventos do passado, a gente pode pensar que o Brasil teve a oportunidade única de usar o esporte como uma ferramenta de transformação. E isso teve a tentativa de um planejamento de longo prazo. Naquele momento, principalmente por PAN de 2007, tinha-se a ideia que a gente falou no começo um pouco dessa aula, que a sustentabilidade para algumas pessoas até então era simplesmente usar os recursos de maneira melhor. Então, como a gente poderia ter estádios que utilizam energia, água, ou tem o reuso, e o que de impacto a gente poderia ter menor na sociedade. Não tanto pensando no legado e o que aquela estrutura dentro da comunidade ou daquela área que ela esteja inserida numa cidade, como ela ia ser usada no depois, que seriam esses outros 2 pilares da sustentabilidade que a gente entende como social e também o lado econômico. O PAN de 2007, eles tiveram a promessa de construir a Floresta do Legado, que ela foi uma floresta que eles fizeram um evento, juntaram uma quantidade enorme de árvores e plantaram numa região para criar-se um ambiente de floresta que fosse, ao longo dos anos, construído naturalmente, essa parte do meio ambiente. Porém, o erro foi que ninguém pensou na manutenção dessa área. E mesmo você plantando as árvores, elas talvez não vão crescer e sozinho vai virar uma floresta. Então, o nosso erro de planejamento foi que, nesse momento, não se pensou na manutenção dessa floresta e que seria a tentativa de trazer para o meio ambiente mais oxigênio, ou que a floresta crescia para balancear a quantidade de construções e tudo que estava se fazendo para o PAN de 2007. A partir do momento que isso aconteceu, na Copa do Mundo de 2014, já se entendeu que teria uma questão de manutenção e que os estádios em si deveriam usar melhor os recursos ambientais. Então, foram criados 12 estádios, na verdade, a maioria deles novo, os que não foram novos, eles foram reformados, estádios antigos completamente, porque os estádios que nós tínhamos no Brasil não supriam a necessidade das instalações que a FIFA precisaria para a Copa do Mundo. Nesse sentido, criamos estádios moderníssimos,
que, inclusive, alguns deles, sim, já começamos a ter questões de melhor uso dos recursos ambientais, que seria com renovação de energia. O estádio de Cuiabá ainda teve uma tentativa de criar-se florestas e jardins dentro do próprio estádio, e super modernos. Porém, o nosso outro pilar da questão ambiental, assim, de infraestrutura, nessa visão estaria sendo bacana e utilizado. O que não foi, o que foi pensado um pouco foi o social, que é a realização de jogos em estádios construídos pelo Brasil todo. Então, naquele momento, a gente tinha os maiores estádios brasileiros super centralizados na região sul e sudeste, alguns no nordeste. Teve o intuito de criar-se jogos também em Manaus, para tentar levar para a região norte também alguma dessas instalações. Porém, eles não foram focados na parte econômica, que seria a utilização desses estádios pós-Copa do Mundo de 2014. Então, a gente construiu esses estádios, mas a gente não teve um planejamento, a gente pode dizer que ocorreu uma ausência de planejamento de longo prazo de como esses estádios seriam usados. Então, foi focado nessa questão do social, muito no tempo do jogo, né, no tempo da Copa do Mundo, de ter jogos espalhados pelo Brasil inteiro, mas faltou uma política de continuidade no pós-evento. Então, tudo bem, vamos ter um jogo de Copa do Mundo em regiões que normalmente não tem jogo, Cuiabá, Manaus, porém, esses estádios, nem times com um público grande para ocupar uns estádios daquela capacidade, infelizmente aquelas cidades não tinham. Então, faltou a articulação, na verdade, entre a parte do social com a parte do econômica, apesar de serem estádios moderníssimos e cumprindo todos os quesitos na época, né, de 2014, referente a essa parte de uso dos recursos de sustentabilidade da infraestrutura em si do estádio. E já nos Jogos da Rio 2016, o que aconteceu foi que já começou essa migração que eu falei no início da aula, de reformar algumas arenas, construir algumas áreas temporárias, como o Ricardo mencionou, foi a Arena de Vôlei de Praia das Olimpíadas, aonde a gente construiu 100% temporária na praia de Copacabana, uma arena para 12 mil pessoas, porque não faria sentido, não teria uso o vôlei de praia, uma arena desse jeito, que se vocês buscarem no histórico, a arena de vôlei de praia foi construída fisicamente como um legado para a Grécia e ela nunca foi utilizada após as Olimpíadas de Atenas. Então, por exemplo, no Brasil, já que se entendeu a utilização de muitas áreas temporárias, que a gente chama de instalações temporárias e overlay, para construir arenas que não teriam uso do legado depois. E uma tentativa já da gestão pública, junto com o Comitê Olímpico Internacional e os organizadores, de construírem, sim, legados, arenas que fariam sentido para uso no Brasil, de esportes que a gente poderia receber, outros esportes mundiais, e assim surgiu até a criação do Parque Olímpico, ou das arenas temporárias, das piscinas temporárias, por exemplo, do Parque Olímpico, do Parque Aquático, Arena Aquática, ou, por exemplo, da Arena do Futuro, que foi a Arena de Handball. Porém, faltou a parte do futuro, que a gente fala do planejamento pós-jogos. Então, seria... já começou a pensar e planejou a utilização das arenas pós aquele tempo, pós aquele calendário, então a gente pode dizer que teve um plano do legado e do social e também um plano nessa parte do ambiental, mas faltou clareza na questão do planejamento da gestão dessa infraestrutura, porque como eu comentei para vocês um pouco, a infraestrutura tem um custo, você precisa pagar a conta de luz, a conta de água, você precisa ter o público, ela tem uma manutenção, e você precisa utilizar ela também com vários eventos para que você tenha uma renda que possa pagar essa conta toda dessa infraestrutura. Então, a gente aprendeu como uma lição de que, apesar de estarmos pensando no legado e no futuro dessa utilização, a gente também tem que pensar em como viabilizar economicamente esse ciclo de utilização dessas instalações. E é uma parte conectada com a de ambiental e manutenção, porque quanto
mais recursos naturais e menos impacto uma infraestrutura puder realizar no mundo, então um estádio com uma conta de luz menor porque usa energia solar, ou porque usa energia eólica, ou que ele tenha reutilização de água, ele vai ter um custo menor de manutenção, que também vai tornar essa viabilidade desse planejamento financeiro, econômico a longo prazo, uma conta menor para se pagar. Então, por isso que a gente fala que é um ciclo que é tudo conectado. E dessa maneira, os eventos eles seriam o catalisador para a gente da transformação, e não um fim em si, como a gente olhava com o olhar. Então, é olhar, vamos aproveitar esse evento, esse investimento que vai vir, esse apoio internacional da comunidade, do governo, para construir essa infraestrutura, mas o que a gente pode trazer para a comunidade, para a parte social, depois desses jogos. Então, vamos ter projetos sociais que vão utilizar aquelas quadras, vamos fazer outros campeonatos públicos, trazer campeonatos internacionais para trazer mais investimento para o país. Então, na verdade, a sustentabilidade, quando a gente olha hoje em dia, não é só sobre aquele projeto e aquele momento, ela continua depois do último apito daqueles jogos, e isso é uma lição que ao longo desses, a gente pode dizer, 30 anos, 35 anos, teve essa mudança, principalmente do que é o conceito de sustentabilidade hoje em dia para a infraestrutura e para o meio ambiente. E dentro disso, a gente já começou a ver uma grande mudança na mentalidade, como exemplos internacionais mais recentes do que deu certo lá fora, que a gente brasileiro pode trazer para o nosso país, pensando nesses próximos eventos que vão vir. Então, o Catar já entendeu que foi o Brasil, teve esses estádios que foram subutilizados, porque a gente não teria como utilizar eles para futebol, que é a finalidade dele, que ele foi construída. Depois, por não ter times naquelas regiões grandes para usar o estádio. Então, o que acontece foi que o Catar teve a ideia, como é um país menor, os estádios eram pertos, ele já projetou os estádios, apesar de novos, e obviamente, economicamente, o Catar é um país com grandes condições, eles pensaram em transformações depois. Então, estádios do Catar, depois dos jogos, eles não funcionaram, alguns deles não continuava funcionando como um estádio de futebol. Então, um deles foi reformado e transformado numa escola, numa universidade, onde, inclusive, o próprio campus se transformava em outros espaços, numa área de convenções e tudo mais. Um dos estádios foi feito temporário, com containers, que foram reaproveitados em outras instalações também dentro do país, que é o estádio 974. Então, esse estádio ele é muito grande para ser feito com uma estrutura mais simples e temporária, por exemplo, como a arena de vôlei de praia, que foi na praia de Copacabana, mas ele foi feito com uma estrutura mais robusta e metálica, onde se pudesse desmontar e construir outros tipos de infraestrutura e usar ele em outros locais. Nós temos 2 que viraram universidade, temos um que virou um centro de convenções, e, se eu não me engano, são 4 que continuaram como futebol, mas foram adaptados para outros esportes também. E, obviamente, que, além disso, eles foram estádios, tentando utilizar a melhor energia solar, a questão de uso de água, para tentar diminuir a quantidade também do uso de carbono que a gente poderia ter, que falaria desse monitoramento da pegada de carbono dessas construções hoje em dia. E passando um pouquinho, falando das Olimpíadas, o que aconteceu foi que depois da Rio 2016, a gente teve Tóquio em 2020 e as Olimpíadas de Inverno de Pequim de 2022, que já começaram também a fazer uma tentativa de melhor utilizar e construir mais arenas temporárias, como o uso de madeira certificada, arenas móveis que poderiam acontecer. Pequim tentou reaproveitar as arenas de 2008 das Olimpíadas de Verão para utilizar nas Olimpíadas de Inverno o máximo que eles poderiam, então eles tentaram trazer um outro evento grande do mesmo nível para poder dar o uso para essas instalações. E as Olimpíadas de Paris, eles também fizeram grande parte das Olimpíadas, fizeram a tentativa de construir muitas instalações temporárias para que não tivesse nenhuma arena nova construída, ou reformaram arenas antigas. Nesse conceito, Paris ainda construiu 2 novas arenas e instalações,
que foram principalmente foi uma piscina, que foi perto do Estádio Olímpico, e também a parte de remo e de canoagem, de slalom, que era uma estrutura muito específica, então eles construíram numa área fora da cidade, que vai ficar como centro de treinamento para eles. Então, os próximos jogos, eles já começaram a tentar olhar e observar o que eles poderiam fazer com estruturas temporárias que fossem desmontadas depois e que não tivessem, porque eles entendem que aquela estrutura não deixaria um legado social e econômico para a cidade, porque não teriam uso. Então, essa é a grande migração que tem acontecido nos últimos anos, referente a essa parte de sustentabilidade e dos mega eventos. Porém, a gente ainda tem algumas questões que eu posso trazer para vocês, que seria o olhar que a Lei 28, que Los Angeles 2028 está tendo, que é não só também essa parte de estruturas temporárias, mas estruturas temporárias também têm um custo muito elevado. Então, é a tentativa de utilizar somente estruturas que já existem e, dentro do menor possível, fazer temporariamente adaptações mais a instalações do que construir arenas inteiras, como a que eu fiz na praia de Copacabana. Alguns esportes não têm como sair dessa estrutura toda temporária, então Los Angeles vai continuar dentro dessa linha, mas eles fizeram um olhar, um levantamento, todo um planejamento para tentar aproveitar as arenas existentes das cidades, as arenas mais com localização perto, para eles também terem a questão de transporte, tentar reduzir o máximo de instalações que eles poderiam ter ali dentro dessa infraestrutura. Então, eles lançaram agora, somente nesses últimos 6 meses, a definição dessas arenas, porque justamente eles estavam fazendo todos esses estudos econômicos e aonde vão ficar e vão ser essas localizações. Nenhuma das arenas vai ser construída, vai ser permanente, elas vão ser todas removíveis. A única utilização que vai ser é arenas existentes que vão se tornar com outros usos. Então, por exemplo, a arena que é conhecida hoje em dia do Lakers, a Crypto Arena, que é onde se joga o basquete em Los Angeles, ela vai, na verdade, ter a realização da ginástica olímpica, porque a outra arena onde o LA Clippers joga basquete vai ser a arena de basquete, e as Olimpíadas não precisam de 2 arenas de basquete. Então, eles podem trocar o uso do esporte dentro de uma mesma instalação, mas nada está se construindo novo. E essa é uma tentativa de unir esses 3 pilares, que seria o uso pós-jogos, então, que seria uma infraestrutura que já tem economicamente como ela vai ser utilizada, ela já funciona para um time de basquete, e que durante os jogos ela então vai ser usada como a ginástica olímpica, porque é um esporte que demanda aquela capacidade e que depois ela vai ser retransformada e voltar a ser realizada como o basquete. E esse conceito todo dos mega eventos, com a sustentabilidade, com o ambiental, de como tudo tem se formado nos Jogos Olímpicos, tem sido muito evidente para o Comitê Olímpico Internacional, e eles têm pressionado esses países, justamente pressionado os Estados Unidos, e a FIFA também pressiona os próximos candidatos e o próprio Estados Unidos do uso deles. Então, no caso da Copa do Mundo dos Estados Unidos, os estádios que nós estamos utilizando para futebol são estádios de futebol americano, que tem que sofrer adaptações também, porque o campo de futebol americano é 20 metros menor que o campo de futebol, mas que são estádios já gramados, como a FIFA precisa, e que depois eles vão ser ajustados e voltar como estádios de futebol americano. Então, também não tem nenhum estádio novo sendo construído, são estádios que estão sendo reformados para a Copa do Mundo do ano que vem nos Estados Unidos. E juntando esses últimos anos, digamos, desses últimos 20 anos, desse novo ciclo de quando começou a mudar a mentalidade da sustentabilidade no esporte, o Comitê Olímpico Internacional, ele trouxe alguns dados para vocês saberem climáticos, que seria dessa parte de recursos, mas de como eles estão tentando alternar e balancear o impacto dos jogos em termos de concreto e infraestrutura para os locais, com outros tipos de solução e com tecnologias novas que a gente tem já criadas hoje em dia. Então, seriam planos de usar carro elétrico com indução, monitoramentos, por exemplo, digitais de emissão em tempo real, como fazer circular e o uso responsável
da água, integração com comunidades, com jovens, que eles possam aprender também durante esses eventos e funcionar como um mini estágio ou algo assim, para deixar algo na sociedade e naquela comunidade. E desde então eles têm crescido muito nesses quesitos. Eu não sei se os alunos aqui do curso sabem, mas a gente tem o Comitê Olímpico Internacional, ele começou há alguns anos a realizar os Jogos da Juventude, o próximo vai ser em Senegal, é a primeira vez que eles vão realizar um Jogo Olímpico, não é um Jogo Olímpico do profissional, é o da juventude na África, mas que eles já plantaram, por exemplo, uma floresta de 400 mil árvores, que está plantada no Mali e no Senegal, justamente para tentar diminuir esse impacto, porém pensando, diferente do que aconteceu no Rio, que a gente aprendeu a lição, com a manutenção. Então, eles têm um plano econômico de manutenção dessa floresta e de tudo que eles vão fazer. Como o intuito na questão de Paris e Pequim, que eles forçaram e conseguiram que 100% das arenas fossem abastecidas com energia renovável. Nesse conceito às vezes a própria infraestrutura não estava elétrica, mas eles balanceavam com o equilíbrio de carbono, com o pagamento, para tentar reduzir essa emissão e tornar essas arenas com energias melhores e mais renováveis para dentro dessa manutenção e do uso do recurso ambiental mesmo, a gente pode dizer. E eles conseguiram também que Tóquio, em 2020, tivesse 99% dos itens reutilizados ou reciclados, porque a questão também é materiais e itens de trabalho, e uniforme, tudo que é criado para os jogos e que depois não tem uso. Então, também tem a preocupação dos recursos físicos que vão ter, não só da infraestrutura dentro de uma Olimpíada. E ao longo dos últimos anos, o COI e tudo mais, tem tentado pensar a melhor maneira para a gente poder criar um melhor ambiente sustentável, que não seja só a utilização dos recursos para o nosso mundo. E olhando para o passado, que eu acho que o que é o importante aqui para a gente, quais seriam as nossas oportunidades futuras e como a gente pode trazer essas lições e esse novo olhar para o esporte, para a sustentabilidade no esporte a partir de agora, com relação a essa parte de instalações e infraestrutura. Então, o que eu posso trazer um pouco para vocês é o pensamento de como isso vai mostrar para a gente e como a gente pode aplicar isso, seja numa cidade, numa federação, no clube, ou trazer isso até para esses mega eventos que o Brasil está cogitando e que vai receber nos próximos anos. Então, é o conceito de não só criar projetos com energia limpa, mas que sejam projetos com estruturas reaproveitáveis, com estruturas em projetos locais, com ações educativas para ensinar também a população e as pessoas, que esses clubes podem ter, por exemplo, núcleos de educação ambiental, que se ensine como dentro da própria casa as pessoas podem melhorar e depois cuidar dentro do clube, dentro do esporte, realizar campeonatos onde a doação, por exemplo, de alimentos ou de árvores, ou que as pessoas plantem mais árvores. Então, tem vários planejamentos de viabilidades que devem ser pensados a longo prazo nos projetos para trazer essa sustentabilidade mais para o esporte e que a gente pode começar a fazer isso na sua cidade, no clube, na comunidade, e não precisa esperar um mega evento para tomar, por exemplo, uma atitude como essa. E é muito importante isso que seja trazido para o dia a dia das pessoas que trabalham com esporte, da gente que trabalha com esporte, pensar nessa parte. Então, é a maneira como o público vai chegar no estádio, é a maneira de reduzir os deslocamentos dos campeonatos, é tentar, de alguma maneira, trazer as prefeituras e os governos para integrar o esporte e o meio ambiente junto das políticas públicas, para que tenha o esporte como uma ferramenta de desenvolvimento para o dia a dia, e que depois também possa se trazer instalações melhores, instalações que realmente vão ter o uso para eventos internacionais ou mega eventos, mas que também, ao longo do ano e dos outros ciclos, também possam ser usadas pela comunidade, pelos jovens. E nesse sentido, a gente tem que entender como poder aplicar. Então, eu vou trazer um pouco para vocês assim rapidamente de como
tudo isso, toda essa ideia, eu estou falando de que, né, grandes empresas fazem, mas de como também a gente poderia começar na nossa comunidade a trazer tudo isso. Então, seria, por exemplo, identificar um espaço esportivo e que ele tenha um diagnóstico que seja ambiental e simples, do que a gente pode reformar nele para ter um uso melhor de água, ou fazer a reutilização da água das chuvas, como trocar o fornecimento de energia por fornecimento de energia elétrica. Outras possibilidades também seria trazer ações ou mutirões de baixo custo para a população, usar essa comunidade do esporte para fazer plantio, limpeza, ter iluminação mais eficiente, buscar parcerias também para usar o esporte como uma ferramenta de educação, então fazer os seus alunos, pode vir de bicicleta, quem vir de bicicleta, vai ter alguma coisa melhor, então toda essa utilização de maneiras que conscientizem a população através do esporte, que é algo que a gente sabe que todo mundo gosta e que vai correr atrás e que vai querer fazer. Então, a ideia é aplicar o conceito não só na instalação física, como a gente falou, que seria dos recursos ambientais, mas a gente fechar os 3 pilares, que é o social e o ambiental depois, que é o econômico. E dentro disso tudo, a gente precisa entender que o futuro do esporte não depende só das pessoas praticarem esporte hoje em dia. Todos nós entendemos que ele depende do planeta mesmo e que o planeta depende de ações assim como a gente. Então, não precisamos estar como eu estava em Los Angeles, ou em Paris, ou em Doha para realizar, porque só durante esses mega eventos a gente pode fazer alguma coisa. Eu acho que a gente pode propor para as pessoas, dentro da sustentabilidade ambiental, que dentro de casa a gente tente gastar menos água, que dentro de casa a gente tente colocar energia solar, ou que faça sugestões na escola, na faculdade, na universidade, ou no nosso clube, ou em outros lugares, para fazer a troca de melhor uso desses recursos e também trazer ideias que mobilizem ações sustentáveis e viabilidades econômicas para aquele local. Então, trazer ideias e criatividades de como usar aquele espaço nos dias que estão ociosos ou que se só tem campeonato durante o final de semana, como a gente pode utilizar aquela infraestrutura durante a semana, ou se só usa de manhã, o que pode ser feito ali à tarde, porque a gente entende que esse olhar é um conjunto para a comunidade se unir. E como o esporte traz a comunidade para ficar unida, a gente também pode utilizar essa ferramenta para trazer essa noção e esse conceito de cuidado do nosso planeta com a sustentabilidade. Luísa, dentro dessa linha de tempo que você construiu e você deu bastante detalhes, tem uma coisa que é interessante, né, que você mencionou, né, o pós-evento, né? O pós-evento, eu vejo uma coisa que eu sei que você também teve um olhar disso. A gente sempre fala dos grandes eventos, que é a menina dos olhos, né? Mas a gente tem a base para poder preparar para os atletas para eles chegarem nos grandes eventos, né? E aí passa pelos centros de treinamento. E eu me lembro uma época que você estava desenvolvendo o centro de treinamento. O que você pode falar sobre a gente sobre isso? Sim, eu, na minha carreira, né, eu passei um tempo, acho que eu até esqueci de citar no começo, mas eu fui diretora de infraestrutura da CBF, e eu entrei, na verdade, na CBF para cuidar do projeto do centro de treinamento ligados ao futebol, nesse caso, especificamente, que era o legado da Copa de 2014. Então, assim, não vamos entrar no detalhe, mas a FIFA tinha deixado um dinheiro para a CBF construir esses centros de treinamento e desenvolvimento espalhados pelo Brasil. O conceito, a idealização deles foi justamente aplicar nos estados que não tiveram estádios da Copa do Mundo, para que todo o Brasil, todos os estados tivessem um legado para a Copa. Mas falando um pouco do centro de treinamento e tudo isso, é porque justamente o conceito foi, a gente tem esses megas eventos, esses ciclos que acontecem de 4 em 4 anos, então talvez esses centros de treinamento poderiam ter sido trocados e construídos também em Manaus, porque o estádio de Manaus era para 40 mil pessoas e Manaus não tem 40 mil pessoas que vão frequentar o jogo de futebol dos times locais. Então, a ideia do conceito do centro de treinamento para a gente pensar no pós-jogo, nos pós-jogos e mega eventos seria isso. Como a gente trazer o esporte, a prática esportiva, de uma maneira sustentável
para a viabilidade econômica daquele esporte a longo prazo. Então, quando a gente olha para o centro de treinamento, ele vai ter o campo de futebol, mas ele vai ter, por exemplo, uma mini arena, ele vai ter vestiário, ele vai ter uma sala de aula para que projetos sociais eduquem as crianças, para que jogos do feminino, do sub-17, do sub-21, de outros campeonatos menores também possam ser jogados ali, e que não seja uma instalação com um custo muito alto. Então, ela não é um estádio grande, ela é uma área pequena, menor, que tenha a prática esportiva, que é o objetivo, mas que também possa permitir um jogo de campeonato, uma final ou outra nesses campeonatos menores, quando não se precisa jogar num estádio. E a ideia e o conceito disso é que a prática do esporte, se a gente unir não só o futebol a outros esportes, a outros centros de treinamento olímpicos também, é trazer o conhecimento para toda a população de esportes que talvez eles não conhecem, porque no Brasil, infelizmente, a gente tem o futebol como base conhecido por todo mundo, mas a gente não tem tantas pessoas assim que praticam vôlei e tudo mais, porque às vezes não conhecem, não tem uma quadra para jogar, não tem, né, uma rede de vôlei que eles precisam jogar. Então, a ideia e o conceito desses centros menores seria trazer o local adequado para prática esportiva, que é muito diferente você jogar futebol numa terra batida de uma grama, é muito diferente você correr no atletismo de uma pista normal amortecida para uma pista simples, ou jogar vôlei numa quadra com a rede na altura correta e tudo mais, para ir jogar num lugar que não tenha toda essa infraestrutura. Então, o conceito do centro de treinamento nessa ideia desse projeto pós grandes eventos e mega eventos está justamente que legado deixar para os países e para os locais que estão recebendo o mega evento, mas aonde mais pessoas, muito além só dos profissionais, das pessoas que jogam futebol ou esporte olímpico profissional, possam utilizar também. E tem um detalhe também, que eu acho que é importante, que você mencionou rapidamente, que é quando a gente fala de órgãos públicos, eles pensarem que tem o centro de treinamento, que é o treinamento oficial, ou meio oficial, que já está no caminho, mas tem o do dia a dia, das secretarias municipais de Exato. esportes, que quanto eles poderem construir esse centro de treinamento com um material que ele tenha o menor impacto, ele é adequado à sua região, perfeito, porque quando a gente vai, como você mencionou, lá para cima, para o norte do Brasil, é muito quente, né? Vale a pena eu deixar ele todo fechado? Não, eu me lembro que a gente estava numa reunião preparatória para os Jogos Pan-Americanos em Lima, e eu sentando com eles, e eles tinham na cabeça deles, naquele momento, eles replicarem muita coisa parecida com o do Rio de Janeiro. Eu sentado com o comitê organizador e falava para eles, não, cara, a realidade de vocês é outra, financeira é outra, receita é outra, e isso tem que ficar. E aí, quando a gente vai para as prefeituras, eu vejo isso. Você vai construir o centro de treinamento, não dá para o cara ser mais criativo, poder utilizar, ele mantém a parte técnica de competição, mas o que eu posso fazer com meus materiais que eu vou construir ali, né, que eu posso talvez utilizar da arquibancada e tudo mais. E isso foi uma das coisas que me encantou quando a gente ficava conversando no tempo que a gente tinha livre, né, e você falava disso. Sim. E aí, a mesma coisa, né? A gente nem é um tema para a gente falar aqui, né? Mas ela teve uma passagem também pela África, É, com gente bem simples para você fazer, né? Com projetos sociais lá. E eu vejo isso muito da realidade, porque a gente chegou a comentar isso no passado. Quando a gente fala aqui no curso de formar os gestores novos de sustentabilidade, que vem da FATEC, essa garotada que todo mundo olha, quer futebol, mas não tem só futebol. A gente vai ver aqui, e viu já durante o curso, vem a NBB, vem outros, vem a WCL, você tem o Brasil inteiro, a costa oceânica, gigantesca. E aí eu vejo isso uma oportunidade fantástica. E eles tendo essa noção, mesmo que eles não possam conhecer em detalhes, eles sabem quem procurar. Por exemplo, a Luísa, por mais que ela seja super preocupada, ela é sempre aberta para poder dar atenção e poder abrir um pouco e elucidar mais o caminho. Então, eu fico muito feliz, Luísa, de você ter tido tempo dentro da sua agenda, que estava corrida nesses últimos meses, poder estar com a gente aqui, né? E agora eu deixo com você as últimas palavras que você pode falar para os jovens aí, que sejam uma mensagem que possam guardar. E, mais uma vez, muito obrigado, Luiz. imagina, Ricardo, eu que agradeço, mas é justamente isso. A ideia de que a gente tem que ter o olhar para a infraestrutura e também do local e da cidade e daquilo que a gente pode utilizar. Então, só rapidamente o exemplo dentro dessa parte de projetos sociais, eu tenho
um projeto de arquitetura social voluntária, que eu ofereço para algumas ONGs e institutos que educam através do esporte, o meu trabalho como arquiteta para ajudar eles nesses projetos, nessa construção. E com isso eu auxilio eles na parte de arquitetura do projeto que eles precisam, que às vezes eles tiveram um investimento do governo, um investimento privado para construir algo. E um desses exemplos é o Polo de Cuiabá, do Instituto Reação de Judô, do Flávio Canto, e que quando a gente fez justamente o projeto lá, inicialmente eles queriam pôr ar-condicionado em todas as salas e tudo, porque Cuiabá é muito quente, eu falei para eles, eu entendi, falei assim, eu sei que é muito quente, mas o custo de pagar os ar-condicionados de todas essas salas vocês não vão ter. Vamos tentar uma solução alternativa, com ventiladores, a gente fez brises em localizações estratégicas que permitissem a ventilação cruzada natural do galpão, da área da instalação, justamente por isso, porque quando a gente olha uma infraestrutura e uma área que funcionaria em Cuiabá, por exemplo, se eu fizesse esse projeto em Porto Alegre, as pessoas no inverno talvez morreriam de frio, seria muito frio para entrar ali dentro e utilizar aquele espaço. Então, isso também faz parte dentro desse pilar que a gente pode dizer que tem a ver com a parte melhor de utilizar o recurso humano, mas também a parte econômica e social, né? De olhar para o lugar que a gente está construindo aquela infraestrutura. Não adianta a gente pegar um estádio de futebol que funciona nos Estados Unidos e replicar o projeto aqui no Brasil, ou replicar o do Catar aqui no Brasil, porque é muito diferente. Então, acho que a ideia é isso, Ricardo, é a gente ver as oportunidades em vários esportes e vários setores. E talvez eu lembrei um pouquinho de contar aqui para encerrar que as grandes potências no mundo hoje do esporte, que a gente pode dizer que é Estados Unidos e China, eles conseguem ter excelentes atletas, porque se você olhar para cada bairro, para cada cidade, eles têm uma infraestrutura esportiva, não só de um único esporte, mas com vários esportes, onde permita várias pessoas, jovens, comunidades, que praticarem, onde eles encontram as pessoas que treinam e que têm a vontade de levar isso para o profissional. Então, quanto mais espaços e ambientes a gente consiga tornar viável a prática esportiva e que eles sejam utilizados, mais atletas, com certeza, e melhor a gente vai se sair nessas competições nos próximos anos. Muito obrigado, Luiz. E vocês que nos assistiram até agora, espero que venham mais nas próximas aulas.